momento é decisivo até desse Mundial. Tem 3 provas disputadas no momento que os carros saem para a volta de aquecimento. Tem 3 provas já disputadas esse ano, 3 vencedores diferentes, um campeonato totalmente aberto. Senna, se bem como franco favorito, tem 13 pontos, Prost e Berger tem 12, ou seja, apenas um de diferença, e mais Patrese, Alesi, Boutsen e mesmo o Piquet, não muito distantes. Esse grande prêmio é uma corrida muito especial, uma corrida que exige muito de piloto, de câmbio, de motor, de pneu, de carro, de suspensão, enfim, de tudo. É um grande prêmio, inclusive, na minha forma de ver, errado no seu número de voltas, 78. Ele deveria ser reduzido para umas 70 voltas, porque 1 hora e 53, 1 hora e 55 minutos de prova é muita coisa, muito desgastante. Para você ter uma ideia, é uma prova onde cada piloto normalmente muda de marcha de 38 a 39 vezes por volta. Em 78 voltas, isso beira a casa das 3.000 mudanças de marcha e é difícil um câmbio resistir. Quer dizer, resiste porque, além de tudo, o piloto tem a sensibilidade de saber usar o equipamento que ele tem na mão. Aí os pilotos passando pela curva Lewis, vem agora para a entrada do túnel. A escolha dos pneus, que foi muito importante nessa largada. Senna e Berger escolheram tipos B do lado esquerdo e tipo C do lado direito, ou seja, do lado direito eles largam com pneus um pouco mais mole. Os outros todos que correm com pneus Goodyear estão utilizando o tipo C, que são os mais moles, e não pensando em parada, porque Mônaco é a pista que tem o asfalto mais liso de todo o mundo. E entre os que correm com Pirelli, quase todos escolhendo o tipo médio. A Pirelli tem 3 tipos, então escolheram o tipo médio, especialmente o Alesi, que é um piloto que promete uma corrida muito equilibrada e promete forçar essa largada logo de início. Muito difícil a largada. Senna e Prost na primeira fila, Alesi e Patrese na segunda. Aí, quem tomar a primeira curva tem boa parte da corrida na mão. E a gente fica na expectativa de que essa primeira curva possa ser tomada sem nenhum problema. A história nos ensina que a viragem de Saint-Devote, a curva de Saint-Devote, ali a gincane de Saint-Devote, logo depois da largada, antes da subida para o cassino, ali é que está todo o drama de um grande prêmio de Mônaco. Quantas e quantas vezes a largada foi cancelada, batidas fortes e os carros se enroscando por ali. Eles partem daí deste ponto de onde está Ayrton Senna. Já vão acelerando em meia curva para a direita, porque não existe reta dos boxes. Existe uma meia curva ao longo de todo o boxe, que é o que você vê aí neste exato instante. E logo à frente tem uma chicane, tem uma variante para quebrar um pouco a velocidade durante a corrida. Um pouco mais à frente, de onde a pista some, ali você viu a imagem do carro de Ayrton Senna, ali é a viragem de Saint-Devote, ali é que a coisa se complica. Então fica sempre a torcida para que eles possam se ajeitar, para que cada um possa achar o seu espaço. Nós vamos para a largada, vai pintar a luz vermelha, daí vai pintar a verde, o último carro parando lá atrás, passa a bandeira verde, Senna na pole position, Prost a seu lado, Nelson Piquet em 10º na 5ª fila, luz vermelha, luz verde, Senna, Prost tenta forçar, Senna tenta garantir, Senna já vai garantindo a primeira posição, ele já vai na Saint-Devote, passa, Senna, Alesi, força em terceiro, Berger, que largava na 5ª posição, ganhando uma posição, e ali já ameaçando pegar fogo o carro de Ivan Capelli, o companheiro de Maurício Gugelmin, mas todos eles passando pela primeira curva, sem maiores problemas, e aí a primeira subida do cassino. Exatamente a subida da Saint-Devote para chegar ao cassino, aí o Berger sempre por dentro, já pegou o Prost. Já pegou o Prost e o Berger. Fica difícil para todo mundo passar. Vamos ver se nós vamos ter a sequência da prova, se todos passarem por aí. Para Ayrton Senna é um grande negócio, porque o Berger atropelou o Prost. Para o Senna seria um grande negócio. Resta ver se nós vamos ter sequência ou não de prova. Vejam lá, o Prost fechando o carro, o Berger amarrou o Prost, pegou o Prost. Você está acompanhando o replay, vai ver mais uma vez. O Alesi força tentando a passagem e passa. O Prost abriu para o Alesi, o Berger resolveu ir também. O Patrese consegue sair, o Boutsen consegue sair, o Piquet fica exprimido ali. E vem um outro carro por trás, junto com a Lotus, batendo com os dois. O carro de Prost, o carro de Berger, um outro carro parado ali da impressão de ser o Nakajima, outra vez enrolado.
Ele que já bateu e bateu forte. Tá aí o Capelli, mas o Capelli... O problema do Capelli é que o carro pegava fogo logo na largada. Ali você vai vendo o carro de Prost, a Gerhard Berger, atrás de Patrese e Thierry Boutsen. Aí está Alain Prost, que larga na primeira fila, mas Mônaco é ainda mais significativa essa diferença entre dois carros na mesma fila. Vai aparecer a luz vermelha, vai pintar a vermelha, daí de 4 a 6 segundos para que pinte a verde. Uma certa demora para a formação do grid, para as 13 filas, para que o último se posicione. Pinta a vermelha, vai pintar a verde, atenção, a largada. Senna tenta garantir, Prost outra vez vai desistir da briga e vai mergulhar para tentar a segunda posição. Eles largam como na primeira prova, exatamente como na primeira largada, com o Berger também ganhando uma posição em relação a Patrese, exatamente como na primeira. E o Alesi forçando em cima do Prost, como aconteceu na primeira largada. Senna é o primeiro, com o Prost em segundo, com o Alesi em terceiro, com o Berger em quarto. A quinta posição de Patrese, sexta Boutsen, sétimo Martini, oitavo Mansell, nono Nelson Piquet. Olha o Alesi na mesma posição, tentava ultrapassagem em cima do Prost. Só que agora o Prost falou, não, peraí, assim já é demais, é muito abuso. Esse moleque 2 vezes na mesma curva. Aí o Prost resolveu fechar a porta. Senna com isso vai abrindo. Prost, Alesi, Berger, Patrese, Boutsen, Martini, Mansell. E logo atrás Nelson Piquet. E depois o Warwick. São os 10 primeiros colocados. Era o Donnelly, que vem exatamente ali na 10ª posição. O Warwick um pouco mais atrás. Repare, Berger, as duas Williams. Ayrton Senna já abrindo. O Prost segurando o ritmo de todos. E aí aquela história. Um carro que esteja andando de forma razoável. Se o piloto não quiser, ninguém passa. Porque não há possibilidade de ultrapassagem. A não ser assumindo um risco maluco. Então, se o Prost quiser sustentar essa segunda posição, mesmo com o ritmo mais lento, ele sustenta. Isso pode ser muito bom para Ayrton Senna, porque com pista livre pode ir abrindo vantagem, mesmo como ele abre bastante já na primeira volta. Até encontrar retardatários, pode abrir bastante Ayrton Senna. Ele vai, sai da Sandevot e vai para a subida do Cassino. Aí pela segunda volta, Senna, Prost, Alesi, Berger, Patrese e Boutsen, as duas Williams muito juntas. Mansell ficando um pouco para trás. Vejam só. Aparece ali Martini e depois o Mansell. Comprovando que não é bom o rendimento das Ferraris nesta prova em Mônaco. Quer dizer, estamos só no começo, muita coisa pode acontecer. Mas o próprio Reginaldo já dizia, me confirmava que o Prost fez um milagre para conseguir largar nessa primeira fila, porque as Ferraris tomaram uma surra do circuito nos 2 dias de treino, Regi. Exatamente, os 2 dias, muito sofrimento. O Mansell chegou a desistir de conseguir uma posição melhor, e o Prost, num desempenho até surpreendente para o seu estilo mais tranquilo, mais calmo, fez esse segundo tempo, conseguiu largar na primeira fila. Mas agora ele é responsável por segurar uma fila toda de carros aí e para que o Senna abra mais. Se o Alesi tivesse passado, certamente o Alesi estaria incomodando o Senna num circuito onde a potência do motor Honda, a potência do motor Ferrari não importa tanto. O que importa mesmo é o chassi, o que importa é a tração. E os motores V8 têm até melhor tração que os V12 e os V10 nessa pista. Aí vamos com 2 voltas completadas. Senna já passou, você vai vendo o Prost, Alesi e o Berger. O Alesi agora não consegue uma aproximação maior em relação ao Prost, mas o Berger está ali com o desempenho da McLaren, carro no chão, chassi funcionando, motor de 10 da Honda empurrando, e ele está ali botando pressão em cima do Alesi. Você confirma as 6 primeiras posições, já que Ricardo Patrese, o vencedor de San Marino, é o 5º, e Thierry Boutsen é o 6º colocado. Aí eles passam na Mirabon, onde houve o acidente na primeira largada, vão para a curva do Loves, da antiga Gary. O Senna já saiu da curva do Loves, já fez Mirabon, já fez Loves, já vai virando à direita para a entrada do túnel. Passando agora por baixo do Loves. Aí no túnel, Prost, Alesi e Berger, sempre os 3 juntos. Senna já saindo do túnel, já indo para o S. Aí para a Chicane do Porto. Os 3 contornando a Chicane do Porto, e Senna já vai para a curva da Tabacaria para ganhar o S da piscina. Chegando agora o S da piscina, Alain Prost. Alesi logo atrás, Berger. Patrese e Boutsen sempre nas quintas, sempre como 5º e 6º colocados.
a curva da Rascasse. A segunda parte da Rascasse, já trazendo para a variante que dá acesso aos boxes. Senna já rasgou, já passou, já completou a volta. Agora Prost, Alesi e Berger. Para trás consegue fugir um pouquinho de Thierry Boutsen. São os 6 primeiros. A 7ª posição ainda não apareceu, você vai ver aparecer lá embaixo, não deu tempo. Era o Martini, que é o 7º colocado, e Mansell que vem em 8º. São 3 voltas completadas. E a prova que foi diminuída em 2 voltas, depois do acidente nesta curva aí, entre Prost e Berger. Senna vai abrindo a cada volta. Aí vai parando o Modena, que também largou com outro carro, a suspensão foi afetada naquele choque que acabou cancelando a largada. E a braba número 8, Stefano Modena, vai abandonando. Vejam só que Senna já abre mais de 4 segundos em relação a Prost. Isso depois de 3 voltas, 4.075 para Prost. Só que o Senna já está aí para completar a 4ª volta. E essa vantagem já deve estar aumentando. Ele vai na parte do Porto, ali por baixo, agora puxa na Rascasse para a direita. Acelera a mudança de primeira para segunda marcha, despeja a potência. E aí Prost, Alesi, Berger, aparecendo também. Patrese e Boutsen, sempre os 6 primeiros colocados. 4 voltas completadas. Ayrton Senna sempre na primeira posição, depois de 3 voltas a diferença era de 4 segundos e 75 milésimos. Outra vez a subida do Cassino e a diferença de 4.075 subiu para 4.312. O Prost continua segurando e o Senna continua fugindo à frente, Reginaldo. Mas nessa volta o Prost, embora tenha, claro, a Senna tenha aumentado a diferença, mas aumentou pouco em relação ao aumento que ele vinha conseguindo em cada uma das outras voltas. Tanto que ele virou 1:27.62, mas os outros também viraram no mesmo segundo. Prost 27.86, Alesi 27.76, Berger 27.67, Patrese 27.71, Boutsen 27.68. Então agora eles passaram a ter um equilíbrio, um rendimento do carro mais uniforme. Agora olha a dificuldade do Berger. Ele que é, sem dúvida, um piloto talentoso, bem dotado, mas ele está com um estilo que não está levando a nada. Por isso que ele faz tudo isso e não anda rápido. Você pegou a carona com o Berger ali, e essa diferença que subiu de 4.0 para 4.3, subiu 3 décimos da terceira para a 4ª volta, fica bem dentro das características do Senna, daquilo que eu conheço bem da cabeça de Ayrton Senna no início de prova. Ele já me disse várias vezes que 3 a 4 segundos é sempre uma vantagem cômoda e segura. Para quê? Para você errar uma mudança de marcha, para você ter uma freada meio infeliz, ou para você negociar uma ultrapassagem com o retardatário sem permitir a aproximação definitiva de quem vem atrás. Então ele buscou essa diferença nas primeiras voltas, e aí a gente cai numa outra característica dele, outra coisa que ele sempre me disse, que nas primeiras voltas, depois de terceira, 4ª volta, com o carro pesado, quando você pretende não trocar os pneus, é muito importante você segurar um pouco o ritmo depois de 3 voltas, durante algumas voltas, quando o carro está muito pesado ainda pelo combustível, para evitar as bolhas nos pneus, para evitar arrastar o carro, para evitar escorregar com o carro, para evitar as bolhas do pneu. Porque se começar a surgir alguma bolha ali, você ou vai ter que trocar o pneu, ou vai chegar num sufoco terrível nas últimas voltas com o carro escorregando na pista. Então, tanto que a diferença cai em 1/10 da 4ª para a 5ª volta. De 4.3 cai para 4.2 e me parece, Reginaldo, não sei se você concorda, dentro do estilo de Senna de um início de prova. É uma atitude bastante inteligente do Senna, porque ele, sem dúvida, está fazendo uma corrida muito mais tranquila do que está fazendo o Prost, do que está fazendo o Alesi. O Alesi tem o Berger, o bico do carro colado na caixa de câmbio dele, e o Prost tem os dois, né? Tem o Alesi e tem o Berger, sabendo que não pode dar uma bobeada. O Senna despachou essa liderança, quer dizer, abriu essa diferença, inclusive aumentou agora para 4.9, e pode ter aquela tranquilidade que ele busca. Então nós vamos com 6 voltas percorridas.
A diferença já vai chegando próximo aos 5 segundos. Senna é o primeiro, Prost é o segundo, Alesi é o terceiro, confira, Berger é o quarto, Patrese é o quinto, Thierry Boutsen é o sexto colocado, Mansell já vai aparecer na 7ª posição e o Piquet vem ali brigando pela 8ª ou pela 9ª posição. A presença de Nelson Piquet, os outros brasileiros não conseguiram classificação para esse grande prêmio de Mônaco, a 4ª etapa do Mundial de 1990. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento US-Top. Do seu posto Enso. Omo dupla ação. Cerveja Brahma Chopp. E chocolates Nestlé. Aí você vê que a melhor volta é de Nigel Mansell. 139, se aproximando de 140 km por hora. Já em 1,26, baixando da casa de 1,27. Aí o Alesi, que consegue fugir um pouco do Berger. O Alesi está muito mais para o Berger do que o Prost para o Alesi. E agora há uma definição entre os três ali. Deu uma escorregada de frente o carro do Alesi, atirro de Alesi. Você vê que ele consegue fugir um pouquinho do Berger. Prost, Alesi e Berger na mesma distância e as Williams é que vem se aproximando. Tinham perdido contato. Repare, Alesi, Berger, aí o Patrese já aparecendo ali, aparece o bico no carro de Thierry Boutsen. Aí o Jean Alesi, de qualquer forma, faz uma grande temporada. O Alesi com a tiro está na 5ª posição, tem 7 pontos, foi segundo colocado no Grande Prêmio de Phoenix, nos Estados Unidos, quando Ayrton Senna venceu. Depois não marcou no Grande Prêmio Brasil. Perdeu um ponto exatamente para Nelson Piquet, quando o Piquet conquistou essa 6ª posição e este ponto. E depois marcou um ponto com o 6º lugar no Grande Prêmio de San Marino. Ele tem um ponto a mais do que Piquet no campeonato, apesar de Piquet ter pontuado nas 3. Piquet fez um 4º lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois um 6º lugar no Grande Prêmio do Brasil e um 5º lugar no Grande Prêmio de San Marino. Aí você vai vendo o Prost, que de qualquer forma abre uma boa vantagem para Alesi. O Berger volta a atacar, volta a pressionar Jean Alesi. Aí você vê o Alesi e o Berger pressionando. A diferença baixa um pouquinho, de 4,9 para 4,5. É porque o Prost realmente deu um aperto. Fugiu um pouco do carro de Jean Alesi. O Berger volta a pressionar, olha só, o Senna apareceu ali, o Prost vai tentando se aproximar de Senna, Alesi e Berger, depois aparecendo as Williams. Repare, aí Alesi e Berger, aparecendo o Patrese lá, o Senna não apareceu. A diferença de 4,5 no visual pode até ter diminuído nesta volta. O Prost resolve acelerar um pouco mais, o Mansell já está fazendo isso, tanto que a volta mais rápida até aqui é exatamente de Nigel Mansell. E Nelson Piquet, Reginaldo Leme. O Piquet continua na 8ª posição. Ele está... Bom, o Martini saiu. Então ele ganhou a posição do Martini, que teve problema. Então ele está na 8ª, à frente do De César. E 8 segundos, ponto 8, atrás do Nigel Mansell. Portanto, o Nelson Piquet, que largou na 10ª posição, acabou sendo favorecido por 2 problemas. Um, do Martini, que abandonou. Ele ganhou uma posição, mas já tinha ganho uma posição na largada, com o problema com o Pirro, que largava em 9º, o Piquet largava em 10º, e o Pirro teve que largar dos boxes, porque o seu carro não pegou no momento de partida para a 2ª volta de aquecimento de pneus. Nós vamos com 9 voltas completadas, e a diferença aumentou para 5,3. O Prost fez um ótimo início de volta, repare, depois deve ter cometido algum erro, ali da parte do túnel, para o S, para a piscina, para a curva da tabacaria, para rascar. Se o Prost deve ter cometido algum erro, perdeu mais de 1 segundo em relação ao Senna neste terço final do circuito e permitiu uma nova aproximação de Alesi e de Berger. Aí Ayrton Senna, que faz a melhor volta, passando já dos 140 km da média horária, já virou 1,25,52, já baixou da casa de 1,26. Prost, Alesi, Berger. Dá a impressão de ser uma parte muito lenta aquilo ali, mas para quem passa ali,
é uma coisa terrível, porque se sai do ponto de maior velocidade da pista, na freada, no final do túnel, quando sai do túnel, o carro entra em descida, quer dizer, já muda totalmente o seu, a sua forma de se conduzir. Aí na descida tem a freada forte e vem aquele S ali do porto. É uma parte muito difícil do circuito. Prost e Alesi. Tenta uma nova aproximação, Alesi, outra vez ele escapa um pouquinho de Berger. Patrese aparecendo ali, Thierry Boutsen ficando um pouco para trás. Aí você vai vendo o Berger na subida do cassino. Eles passam ali frente ao Hotel de Paris. Galvão. Vão para Mirabeau. Aí a descida do Lance. E se encaminham outra vez no final da descida do Lance para a entrada do túnel. Reginaldo. O Senna virou pela segunda vez consecutiva abaixo de 26, 1:25,71 essa volta, por isso a diferença aumentou para 6,49. O Prost está na casa de 26 e o Alesi apertou bastante, tirou 7 décimos nessa volta, porque ele também se sentiu pressionado pelo Berger. Outra é o Mansell, que pressiona bastante o Boutsen, mas o Piquet está tirando diferença em relação ao Mansell. Nessa volta o Mansell fez 1:27,67 e o Piquet virou 1:26,31. Foi a melhor volta do Piquet na prova e a diferença agora caiu. Você se lembra que era de 8,8, caiu para 7,4. Aí, portanto, Reginaldo Lame dando o panorama dos 8 primeiros colocados. Exatamente do brasileiro Ayrton Senna, que é o primeiro, para o brasileiro Nelson Piquet, que é o 8º colocado. Hoje, no Fantástico, a primeira pesquisa brasileira sobre os problemas do sono, a insônia, o ronco, os pesadelos, a sonolência durante o dia. Como esses problemas estão sendo tratados no Brasil. Hoje no Fantástico. Aí você vai vendo o Ricardo Patrese, o vencedor do Grande Prêmio de San Marino. Olha como a roda direita saiu do chão. O asfalto. Ninguém vai poder dizer que o Principado está com problema de caixa, né? Com problema de dinheiro, nem com problema de liquidez. Porque, mas a verdade é que o asfalto piorou. Tem bump ali, muito salto. Olha só. Vamos marcar uma volta para a gente poder acompanhar realmente essa ondulação das ruas do Principado. Mais do que em anos anteriores. Aí nós estamos na saída do túnel que passa por baixo do Lambs. E eles veem exatamente aquilo que eu dizia, no ponto de maior velocidade. Sai, entra em mergulho, freada forte, faz aí as 3 pernas da chicane do Porto. Você vê o Thierry Boutsen sendo pressionado pelo Nigel Mansell. Boutsen que é o 6º colocado e Mansell que é o 7º. Os S's da piscina, ali tem bueiro, isso é um problema de sempre. Tem que beliscar mesmo a zebra por dentro, porque senão se perde tempo. Passar por sobre os bueiros de novo. Aí a freada forte para contornar a rascada. Primeira e segunda perna da Rascasse, do restaurante La Rascasse, a variante que leva para a reta dos boxes. E vejam só, a partir daí, os problemas da ondulação da pista. Olha lá. Aí, na chicane, na variante da Saint-Devote, já tem. Aí a subida para o cassino. O carro vem balançando. Entra em descida. No Hotel de Paris, o cassino está ali à direita, aí o carro salta. Aí, nesse ponto, é que a TV estava acreditando a diferença entre Boutsen e Mansell, o carro salta. Na saída também da Praça do Cassino, o carro salta. Ali outro salto exatamente na tomada da Mirabeau. Aí eles vêm para a curva do Lambs, para o mergulho do Lambs. E outra vez, na segunda perna da descida do Lambs, da antiga Gare, aí nesse ponto, outra ondulação forte. Se já era difícil, se já era complicado permanecer se esfregando pelos guarda-reios de um lado e de outro sem bater, a coisa ficou agora mais difícil, Reginaldo. Não sei se tem problema de liquidez o Principado, mas que não está cuidando do asfalto, não está não. Realmente. Agora tem uma parte totalmente nova, que foi aquela parte que você viu agora há pouco, perto das piscinas, onde o Mansell está realmente partindo para cima do Boutsen, no momento que o Larini se retira da prova. Agora, a partir da subida dos boxes, aí ainda a parte nova. Aí vai fazer a Rascasse e vai passar na frente dos boxes. Realmente, a subida depois da Saint-Devote e a parte do cassino está muito ondulada, e a descida do Mirabeau, vocês percebem que o carro, daqui a pouquinho, quando chegar lá, vai ter que fugir totalmente. Ele sai para um lado esquerdo para fugir das ondulações e fugir do bueiro
muito grande que tem ali. Aí começa a parte ruim. Aí nesse ponto você vai vendo o Thierry Boutsen, olha como deu balançada ali o carro do Mansell. Ali, olha como a roda dianteira sai, olha como ela levanta. Há um desnível ali. E aí toda essa ondulação. Aí também, olha só, o carro praticamente decola. A parte da dianteira do carro sai totalmente do chão. A corrida sempre foi pelas ruas do Principado. Há um trânsito intenso durante todo o ano. Mas isso nunca aconteceu. Dos carros decolarem dessa forma, ele está em um estado tão ruim, o asfalto em alguns trechos, isso nunca aconteceu. Galvão. Aí vai Senna, que é o líder da prova. Vamos pela 14ª volta. Ele já passa de 7,5 segundos de vantagem para Prost, que é o segundo colocado. Ayrton Senna, o vencedor em 1989. Aí vai ele, que marcou sua 45ª pole position. É incrível, marca de 45 poles. E aí uma câmera colocada de forma frontal a Senna. Ele que de repente o seu capacete fica bloqueado pelo seu próprio braço esquerdo. Como temos uma pista que não é de tanta velocidade assim, o macacão está aberto ali junto ao pescoço. É uma melhor ventilação. É uma moda, uma bossa aí no posicionamento de câmeras nos carros. Há uma agora de frente pro capacete do piloto. Você acompanhava sempre do ponto de vista do piloto. Eles andaram trabalhando com uma câmera focalizando para trás, para pegar um carro de frente, e agora ela posicionada dentro do cockpit, pegando o rosto do piloto, se bem que não o rosto, mas pelo menos a parte frontal do capacete. E todo o efeito ali do vento e da turbulência em cima do piloto. É realmente uma imagem bonita e forte. Esta que aparece agora a partir do Grande Prêmio de Mônaco. Aí você acompanha uma volta inteira de Ayrton Senna. Ele vem para completar a 15ª volta. Senna que venceu em 1987 com Lotus e venceu em 1989 com McLaren. Aliás, desde 1984 que só 2 pilotos vencem em Monte Carlo. E os 2 estão exatamente nas 2 primeiras posições. Porque o Prost venceu em 84, 85 e 86, o Senna venceu em 87, o Prost venceu em 88 e o Senna venceu em 89. E de todas essas vitórias, 5 com McLaren, porque as de Prost foram sempre com McLaren, e apenas uma de Ayrton Senna com a Lotus. O Prost venceu 4 vezes de McLaren e Senna venceu uma vez com Lotus, uma vez com McLaren. E os 2 estão nas 2 primeiras posições em 1990. Os 2 grandes nomes, sem dúvida alguma, da Fórmula 1 em todos esses últimos anos. Aí a classificação, depois de 15 voltas, a vantagem de Senna já partindo para 8 segundos, 721 milésimos. Prost é o segundo, Alesi é o terceiro, Berger o quarto, Patrese é o quinto, Thierry Boutsen sempre confirmando a 6ª posição, mas ameaçado por Nigel Mansell, que é o 7º, que é acompanhado de perto por Nelson Piquet, que é o 8º colocado. E aí o box da Williams, de Ricardo Patrese, você viu lá os engenheiros, o pessoal da telemetria, recebendo por impulsos eletrônicos as informações do carro de Patrese, processando ali essas informações e devolvendo ao carro de Patrese, que você vê na pista aí neste exato momento. É a altíssima tecnologia da Fórmula 1, a imagem mostrando para você como é que funciona na pista esse problema na tecnologia da telemetria e da computação nos carros de Fórmula 1. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento do seu posto Enso. Omo dupla ação. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. EU Stop. Aí você vai acompanhando o Ricardo Patrese, que está na 5ª posição. Hoje você vai curtir mais o esporte da Globo, o esporte espetacular. Depois do Fantástico, a Fórmula 3 em Mônaco, que é sempre um grande desafio.
Olha o Berger aí, puxa de um lado, traz para o outro, sai da chicane do Porto, acelera e vai para a curva da Tabacaria. Aí puxando para a esquerda, faz a curva da Tabacaria e vem para os S's da piscina. Você pega uma carona na McLaren número 28 de Gerhard Berger. Eu falava do esporte espetacular, que tem o desafio da Fórmula 3 em Mônaco, tem o domingo da seleção brasileira em Gubbio, na Itália, na Úmbria. A seleção brasileira fazendo o seu último dia de treinamentos em Gubbio, uma cidade que recebeu com todo carinho, realmente de braços abertos, a Nazionale Brasiliana, como eles chamam lá, a seleção brasileira de futebol. E mais, o técnico Sebastião Lazzaroni, que deixou o comando da seleção, o treino de hoje, para o Nelsinho e para o Luiz Henrique, e foi para Estocolmo para assistir Suécia e Finlândia. Passear ele não foi, né? É que a Suécia é exatamente o primeiro aniversário do Brasil na Copa do Mundo. O Brasil faz a estreia contra a Suécia no próximo dia 10, na cidade de Turim. A Copa do Mundo que começa no dia 8 com Argentina e Camarões, no estádio de San Siro em Milão. Você sabe que vai acompanhar tudo isso ao vivo na Globo. Aqui as emoções da Fórmula 1. Olha como a Ferrari do Prost bate ali e tira a faísca. Aí Prost, Alesi e Berger. No início do século, o adultério se transforma em tragédia. Desejo, com Tarcísio Meira e Vera Fischer. Série brasileira que estreia hoje, depois do Fantástico. Não passa a borracha aí no que eu disse. O esporte espetacular vem depois da estreia do Desejo, com Tarcísio Meira e Vera Fischer. Fantástico, a estreia de Desejo e depois o esporte espetacular. 9,193 milésimos. A vantagem de Senna, que é o primeiro, para Prost, que é o segundo, que você vai vendo aí. O Alesi, depois o Berger. E a história de Monte Carlo e a história de Mônaco, né, Reginaldo? Se o piloto não erra, ou se ele não tem problema mecânico, até chegar no traço, não pode haver mudança, né? Só passa quem quiser, ou seja, se o da frente quiser. Se deixar, como o Prost deixou o Alesi passar ali naquela primeira largada e resolveu não deixar o Berger passar, todos viram o que aconteceu. Principalmente se os carros são mais ou menos equilibrados em forças. Mas até às vezes para passar um carro bem mais lento é muito difícil. Tem que escolher um dos 3 pontos, que tem um deles aí na saída do túnel. Depois tem a chicane, tem tudo. Tem uma retinha muito pequenininha a seguir agora aí até a Tabac. E depois só nos boxes, que não é reta, né? Como você disse, que a gente convencionou chamar de reta dos boxes, mas que na verdade é uma curva de raio bastante grande, uma curva muito longa. Agora, Mônaco tem todas essas características e traz todas essas dificuldades. E o Alesi, vale dizer, é o piloto que está correndo de Fórmula 1 pela primeira vez nesse circuito de Mônaco. Ele andou aí de Fórmula 3 uma única vez em 87, chegou em segundo e o tempo todo tentando ultrapassar, ele sentiu essas dificuldades da pista de Mônaco, porque ele passou a prova toda tentando ultrapassar um outro francês que estava à sua frente, não conseguiu, acabou chegando em segundo. Mas de Fórmula 1 é a primeira vez que ele anda. Aí a diferença de Prost para Alesi. Pequena diferença de Prost para Alesi. E o Alesi deixando para trás o Berger, hein? Ficou estranhamente para trás o Gerhard Berger. Até porque o Alesi não conseguiu, Reginaldo, veja só, uma aproximação tão grande em relação ao Prost, não. Ele vem ali, a dele dá 2 segundos, 1,7, vai a 2,2, traz para 1,8, mas está ali. A diferença do Alesi para o Berger é que aumentou sensivelmente no visual. Agora ele chegou mais no Prost, hein? Está realmente tentando atacar. Mas repare que do Alesi para o Berger, no visual, aumentou sensivelmente a diferença. A diferença é de 2,41 nesse momento. Aí eles estão outra vez na parte baixa, a parte do Porto, contornando a Rascasse. Senna já completou mais uma volta, a volta de número 20. A diferença já ameaçando passar dos 10 segundos de Senna para Prost. Aí o Alesi em seu carro com
uma nova solução aerodinâmica ali na asa, no bigode do carro, né? Na asa dianteira. E repare que realmente, apesar da velocidade ser pouca nessa pista, mas a pressão, o downforce, ou seja, a pressão aerodinâmica de cima para baixo no bico do carro, parece ser maior realmente com essa solução aí do Maurice Philippe, porque o carro pula menos, né, Reginaldo? Repare que ele salta menos ali naquela parte ruim da pista, quando a roda dianteira direita praticamente decola, o do Alesi sai menos do chão. Há até uma reclamação das equipes rivais de que esse novo bigode do estilo tiro estaria recriando aquele efeito solo que foi proibido com a proibição das minissaias e daquele fundo em forma de asa invertida da Ayrton, que começou em 82. Olha, o Mansell chegou totalmente no Butsen, tem impressão até que tocou. Olha, veja o lado direito aqui, ó, do spoiler dianteiro do Mansell. Ele tocou na entrada da chicane, perdeu a distância e vai ter que parar, porque o carro vai ficar desequilibrado assim. Mas ele vai ter que... Tem a impressão que vai ter que ir pro box. Ele vai completar a volta e vai ter que ir pro box para tocar a asa dianteira aí, porque mais um erro do Mansell, né? Mas olha aí, vai pro box. Não tem outro jeito. É impressionante. Aí ele perde totalmente, na minha forma de ver, a condição moral de reclamar como ele vinha reclamando e que a preferência vinha sendo dada para o Prost. O próprio Reginaldo disse que ele já começa a ganhar o título de homem show da temporada, porque a forma com que conseguiu segurar o carro naquela rodada com o carro pegando fogo em Phoenix, como conseguiu segurar o carro em San Marino, depois que o Berger tomou a sua linha, quer dizer, manteve sua linha de traçado e o Mansell foi lá para a terra, saiu rodando, girou 360, voltou. Mas é erro atrás de erro, quer dizer, ali o que ele foi fazer? Ele queria o quê? Empurrar o carro do Thierry Boutsen? Ou ele acha que o Thierry Boutsen, na freada mais forte do circuito, na saída do túnel, na freada mais forte que existe no circuito, o Thierry, que está em sexto, ia deixar ele passar porque ele é o Mansell que vem atrás? Tocou, perdeu parte da asa dianteira, para no box, perde praticamente uma volta e sai da briga direto. Ele só está voltando nesse minuto, Márcio. Ele perdeu realmente quase uma volta. Cerca de 50 segundos no box. Aí o Mansell voltando, olha lá. Tomou exatamente uma volta do Prost. Voltou entre o Prost e o Alesi. Para complicar a vida do Alesi ali. O Alesi perdeu um pouco de contato. O Senna começa a pegar tráfego. E agora a coisa começa a pegar fogo. Que agora é aquela história de arriscar para negociar melhor, para não perder tempo. O importante que se passe na cabeça do Senna nessa altura é que ele tem mais de 10 segundos. Tinha 10.185, depois de 21 voltas, passa a ter 10.050 depois de 22 voltas. Por quê? Porque ele já teve que fazer 2 ultrapassagens, que o próximo vai ter que fazer agora. Então é aquela velha história de como negociar essas ultrapassagens, perdendo o menor tempo possível e se arriscando o mínimo possível num toque, porque um toque aí pode ser decisivo. Aí o Prost, olha o Alesi, ele já se livrou do Mansell, mas perdeu um pouco de contato, e o Mansell está ali na frente do Berger. E se o Mansell se lembrar do que o Berger fez com ele em San Marino, não vai sair da frente do Berger nem daqui uma semana. E o Mansell está com uma volta atrás, e o Berger é o 4º colocado na prova. Vejam só, o Prost, Alesi e o Mansell com uma volta atrás, porque já cometeu o erro de tocar o bico do carro ali na caixa de câmbio, na caixa de mudança de velocidade do carro de Thierry Boutsen. Eles vão para completar 23 voltas. Aquilo que eu dizia, a diferença de 10.1 caiu para 10.0, quando o Senna teve que começar a fazer ultrapassagens sobre retardatários. Nós tivemos 22 voltas para que isso começasse a acontecer. Ao final da 21ª volta, a diferença era de 10.1. Ao final da 22ª volta, a diferença de 10.0. Ao final da 23ª volta, a diferença de 9.9. Ela caiu 1/10 por volta nas últimas 3 voltas. Mas o Prost agora vai pegar encrenca aí. Vai ter que passar aqueles carros que já foram ultrapassados pelo Senna. Só que o Senna vai ter
o quê? Pelo menos de uma vez aí, uns 8 a 10 carros para ter que ultrapassar de pilotos que ele vai começando a colocar uma volta em cima. Vamos pela 24ª volta. Rede Globo Copa 90. Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Omo Duplação. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. O Stop. E do seu posto Enso. Aí você vai vendo o Ricardo Patrese, que é o 5º colocado. Quem ficou na pior de todos aí, na pior situação de todos, Reginaldo, acabou sendo realmente o Berger. Porque o Mansell tão logo voltou, ainda não tinha nem ganho velocidade. Logo na saída do box aí para essa chicane da Sandevot, o Alesi conseguiu passar. Mas o Berger está atrás do Mansell. E ficou na pior o Berger. E levando-se em conta que, evidentemente, o Mansell, como parou para trocar o spoiler dianteiro, aproveitou para trocar os 4 pneus. E ele vem de pneu novo, é verdade que vai andar muito daqui para frente. Mas voltou na 16ª colocação e isso aqui é Mônaco. Por mais que ele ande, ele vai sempre ter dificuldade em ultrapassar os retardatários para chegar na posição que ele ocupava de novo. E com essa o Piquet ganhou a posição que pode, se não tiver nenhum problema, não perder. O Piquet está em 7º, está atrás do Butsen, é verdade que também na frente, olha, para quebrar Butsen, Patrese, Berger, Alesi, Prost e Senna, esses que estão à frente do Senna, à frente do Piquet, é muito difícil, porque eles são carros que estão ali para resistir essa prova toda e que já estão com a posição mais ou menos assegurada. Agora, se não for isso, o Piquet não tem chance de tentar, por exemplo, combater o Butsen, que está 11 segundos atrás. Mas existe chance de marcar pontos de novo, porque o Mansell dificilmente vai chegar entre os 6, se bem que também Mônaco é assim, né? Mônaco, olha o Nakajima na frente do Senna. O Senna já tinha feito a ultrapassagem em cima do Cap e agora faz em cima do Nakajima e o Cap vem junto com ele para passar o Nakajima. Mas eu andei elogiando o Satoru Nakajima no final da última temporada, mas eu não sei, parece que o japonês durante as férias aprendeu tudo, porque de lá para cá é só confusão que o Nakajima se mete. Aquele tirando a vitória de Senna no Grande Prêmio do Brasil, se envolvendo naquele acidente sério no Grande Prêmio de San Marino, e agora ali ele está vendo que é a segunda vez em 4 provas, nas primeiras 4 da temporada, que ele vai tomar uma volta do líder da prova, e ele ficou ali querendo fazer a curva junto. Quer dizer, faltou até inteligência na Nakajima, com isso perdeu a posição para o Cap. E o Cap veio junto e fez a ultrapassagem. Se ele deixa o Senna passar e entra atrás, mantém a posição dele na boa. Olha o Mansell aí. Aí você está vendo o replay. E quem sabe sente de novo o frio na espinha aí. Da ultrapassagem do Senna em cima do Satoru Nakajima. E tá aí o Mansell. Senna, Prost, Alesi, Berger, Patrese e Butsen. Sempre os 6 primeiros. Senna perdeu 1 segundo na última volta. 1 segundo inteiro em relação ao Prost. A diferença de 9,9 subiu para 10,1 e caiu agora para 9,1. Isso depois de 25 voltas. Ele já completou 26. Perdeu 1 segundo inteiro, foi exatamente ali o Cap e o Nakajima. E o que o Reginaldo dizia é confirmado agora. Se aproxima dos 141 km de média horária, 1:24.973, a melhor volta de Nigel Mansell com pneus novos. Aí o Mansell. Mas, bem atrás, perdeu uma volta em relação aos 3 primeiros colocados. Ao Senna, ao Prost e ao Alesi. A história real de Ana e Euclides da Cunha. Desejo, série brasileira, estreia hoje, depois do Fantástico. Aí o Alesi e o Mansell que vem atrás dele. E você viu como o carro retardatário ali, como a Lamborghini abriu inteiramente. A La Russe Lamborghini, do Eric Bernard, abriu inteiramente para a ultrapassagem, não só de Alesi, como também do Mansell. Olha só como o Mansell está voando. Ele já colou em cima de Jean Alesi.
numa dessa seria até uma atitude inteligente do Alesi, Reginaldo, abrir para o Mansell passar, porque ele dá uma volta na frente do Mansell. E deixa o Mansell abrir o caminho para ele, né? Deixa o Mansell sair louco em cima dos outros para negociar essa passagem e ele vai atrás. Agora vamos ver se em 13 corridas de Fórmula 1 o Alesi já somou pelo menos essa experiência aí. Pronto. Ainda não. A sua vontade ainda não foi satisfeita, mas realmente o que o Alesi deveria fazer, porque o Mansell tem condições de brigar ali para frente e até ajudá-lo. Aquilo que você via ali era o Nakajima abrindo para o Prost. Era o Nakajima exatamente abrindo para o Prost. E agora o Alesi é que vai chegar no próprio Nakajima trazendo com ele o Mansell. Olha, um grande piloto, praticamente já, eu não diria que nasce feito, mas já vem com boa parte do caminho andado. Ele é um piloto de talento, é um grande piloto, isso ninguém tem mais dúvida. Vamos ver se a cabeça está funcionando. Agora ele chega no seu companheiro, no Satoru Nakajima. Ali o Nakajima, que complicou a vida do Senna, mas agora abriu para o Prost. E ele que não seja besta de não sair da frente do carro do Alesi, e o Ken Tyrrell, quer dizer, se bem que o Ken Tyrrell não pode brigar muito com ele, né? Porque ele tem uns milhões de dólares que ele traz para a equipe. O Ken Tyrrell pode até ficar zangado, mas não pode brigar muito, não. Abriu Nakajima para a ultrapassagem de Jean Alesi. Ali o Mansell, ele abre também para a ultrapassagem de Mansell. Conseguiu escapulir um pouquinho o Alesi. Perde contato com o Prost. A diferença de Senna para Prost é que cai demais, cai para 7,5 depois de 27 voltas. As ultrapassagens, aí é tudo até uma questão, Reginaldo, né? De sorte, de como é que você chega, que ponto que você chega no tráfego, quem é que você pega. Se você pega, por exemplo, o André de Césares pela frente para passar, que não vai querer sair da frente, ou se você pega um gentleman, sei lá, quem é que poderia estar andando mais atrás, eu diria do Butsen, mas o Butsen tá brigando por posições. Um piloto que já esteja acostumado a brigar pelas posições à frente, o Nannini, por exemplo, que sabe o que é um retardatário ficar na sua frente quando ele está brigando pelas primeiras posições. Tudo isso faz diferença nessa marcação de tempos. O Senna vem para completar a volta, então a gente vai marcar exatamente a diferença entre ele e Prost. Todos esses carros estão entre Senna e Prost. O Prost tem que passar aqueles 3 carros para chegar até a posição de pista em que se encontra Ayrton Senna. De 7,5 subiu para 7,6, subiu 1/10 da volta de número 27 para a volta de número 28. Mas ali exatamente à frente do Prost se encontra o CAF, que foi ultrapassado pelo Senna já há 4 voltas atrás. Nós vamos nos aproximando da volta de número 30. Nelson Piquet permanece na 7ª posição. Senna para a próxima 8,9, olha aí. Agora subiu em apenas uma volta mais de 1 segundo. E o Prost agora vai perder tempo ali atrás do CAF. Entrou pelo túnel, aí é uma boa para tentar ultrapassagem se o CAF quiser, né? Só passa se o outro quiser. Prost força aí na freada, faz a ultrapassagem em cima de CAF. Perde um pouco mais de tempo. A diferença deve voltar a se aproximar dos 10 segundos. Deve voltar à realidade. A verdade das coisas na pista, pelo menos nessas 30 voltas iniciais deste Grande Prêmio de Mônaco. Aí você vai vendo o Prost. O Senna já controlou a rascaça. Já vai completando a volta e o Reginaldo vai dando a diferença entre os dois. O Senna completou agora, acabou de realizar a melhor volta da prova, 1,24,942. Agora ele está livre do tráfego, vai mandar a bota e o Prost virou 1,27,637. Quer dizer, aí 2,5 segundos de diferença nessa volta, a diferença aumentou para 11,646. Mas voltando àquele assunto que você tocou aí do piloto que sempre dificulta a ultrapassagem, o retardatário que sempre dificulta, e o André de Césares é um exemplo disso, né, que está aí na Fórmula 1 há quase 10 anos. Tem uma briga nova na Fórmula 1 que é exatamente em função do de Césares. No Grande Prêmio de San Marino, ele fechou a porta para o Mansell e tocaram os carros, ele botou o Mansell para fora da pista.
E o James Hunt, comentando pela BBC, pela televisão inglesa, chamou o André de César de idiota. Disse como é que a Federação Internacional do Automobilismo deixa um idiota desses aí há 10 anos fechando a porta de todo mundo. Isso gerou uma fofoca tremenda, está dando muita confusão por causa disso. É porque o Hunt não pode ser citado como exemplo de nada, né? O Hunt foi campeão do mundo por uma contingência, foi campeão do mundo porque Nick Lauda sofreu um acidente terrível. Quer dizer, começou a ser campeão do mundo, Reginaldo, porque Emerson Fittipaldi resolveu sair da McLaren a partir daquele ano para tentar realizar o sonho de correr com o carro levando o nome de sua família. Então já começou daí. Depois veio o acidente do Lauda. Mesmo com tudo isso, o Lauda voltava à condição de ser campeão e depois mostrou uma coragem muito grande. Aí o Prost parado. Prost parado e não é só problema de pneu, não. Vai bater, vai abandonar a prova. Alain Prost, que vinha na segunda posição. Abandona o carro e abandona a prova. Alain Prost, que estava na segunda posição no campeonato com 12 pontos e em segundo lugar na prova. Vai para o seu segundo abandono no ano. Alain Prost. Senna, Alesi o segundo, Berger o terceiro, Patrese o quarto, Butsen o quinto, Nelson Piquet entra entre aqueles que pontuam, é o sexto colocado. Eu dizia do Hunt, o Lauda que teve a coragem de abandonar uma prova decisiva por não concordar com as condições, por não concordar com a chuva, o grande Nick Lauda. O Hunt que nunca foi um exemplo nas pistas, nem de comportamento fora delas, sempre foi uma pessoa deselegante e continua deselegante, né? Porque usar o meio de comunicação da importância da BBC de Londres para chamar um piloto que tem 10 anos de Fórmula 1 de idiota, só poderia vir da cabeça de um James Hunt. Ô Galvão, o Piquet não só entrou entre os 6 primeiros colocados, pontuando, mas também ele deu um apertão em Butsen, o Butsen pode ter tido algum problema. Sei que a diferença que era de 7 segundos foi caindo rapidamente e está agora em 1 segundo. Daqui a pouco você vai ver o Butsen e o Piquet já colado nele, quer dizer, lutando já pela 5ª colocação. Ele vinha na batida do Mansell, né? Quando eu digo vinha na batida do Mansell, vinha no ritmo do Mansell, não na besteira da batida do Mansell em cima do Thierry Butsen. Então ele já começa realmente a se aproximar para a briga pela 5ª posição. Aproxima aos 18 segundos a vantagem de Senna para Alesi, que é o segundo colocado. Berger na 3ª posição, a 4 segundos praticamente de Alesi, também numa ótima posição na prova. E em relação ao campeonato, porque o Berger tem 12 pontos no campeonato. Aí Senna de novo, você vê toda a turbulência, a pressão do vento por esta câmera colocada e como o guarda-reio passa rápido ali, aquela coisa alucinante. O guarda-reio passando, fechando o carro dos dois lados. E Senna que vem para completar mais uma volta. A placa dada ali pela equipe McLaren para Senna, dizendo que ele é o primeiro colocado, que Alesi é o segundo, que ele completou 33 voltas e que se aproxima dos 20 segundos de vantagem para Jean Alesi na 2ª posição. Eu dizia do Berger, ele tem 12 pontos no campeonato. Um terceiro lugar agora daria a Berger 4 pontos, levando o Berger para 16. Botando vantagem em cima do Prost, que tem os mesmos 12, já que como quase decola ali a McLaren do Senna, como sai do chão a roda dianteira direita. E o Prost que já abandonou a prova. Quer dizer, o Prost abandonou, o Mansell fez besteira e as Ferraris vão frustrando aí os ferraristas. Já não tremulam assim com tanto entusiasmo as bandeiras vermelhas que tomam conta aí da maior parte, da maioria das varandas no circuito de Monte Carlo. Aí a reunião na Ferrari, o abandono de uma Ferrari e o abandono de uma Ferrari de um Alain Prost é sempre motivo de desânimo. Como ali o repórter da RAI que está ali na porta, o Zermiani, com a cara de triste. Como quem diz, e agora, como é que eu faço? O Prost parou e a Ferrari também. Aí o Alesi, o segundo colocado. Esse é, sem dúvida alguma. E aí o Piquet. Nelson Piquet dá uma rodada
na descida do Loves. Na sexta posição, Piquet, ali na descida do Loves. Ele pode e deve ser empurrado nessa posição, porque seu carro parou em posição perigosa. Aí o Nelson Piquet, que também leva uma câmera, com o seu Benetton número 20, vinha na sexta posição, brigando pela possibilidade de uma quinta posição, tentando se aproximar do carro de Thierry Boutsen. Você viu atravessado ali Piquet? Eu quero checar que tem a impressão que ele perdeu também a asa dianteira do lado direito. Perdeu, tá aí. Uma parte da asa dianteira na direita, uma parte do bico, além de ter perdido o tempo com a rodada ali na descida do Loves, vai perder mais tempo com a parada no box. Então vou aproveitar, é claro, para trocar pneu, mas vai ter que trocar todo o bico ali da sua Benetton. Nelson Piquet, que estava na sexta posição, brigando já pela quinta posição com o Thierry Boutsen. Vai o Piquet, vai pro box. Não tem outra solução, não tem outro jeito. Vamos ver a parada de Piquet. Senna já completou mais uma volta. Já falta mais de 20 segundos de vantagem em cima de Jean Alesi. O brasileiro Ayrton Senna na ponta. Aí Piquet, o tempo de parada. Aproveita para trocar também os pneus. Ô Galvão, a parada do Piquet não foi em função da rodada. Ele teve que parar exatamente para trocar o spoiler, mas foi exatamente no toque com o Boutsen. Porque ele tentou ultrapassar o Boutsen ali na curva do Loves. Olha aí a rodada do Barilla. Na frente do Berger, quase que sobra pro Berger. A você que pode ter ficado mais preocupado, aí no Brasil não era o Senna que estava passando ali, não, era o Berger, o terceiro colocado. E tá aí o Piquet parado. Quer dizer que no final, o Thierry freou forte de novo. E se quando o Mansell tocou atrás do carro do Boutsen, nós dizíamos ser uma besteira do Mansell, tocando o carro atrás do Boutsen, deve ter feito também a mesma besteira o Nelson Piquet. E é sempre um problema em Mônaco, né? Esse tipo de aproximação. Daí o Berger como escapuliu do acidente que poderia lhe tirar a terceira posição. E o Alesi de novo. E o Reginaldo fica de olho no box para ver a saída de Piquet. O Piquet ainda não saiu, está se preparando ali depois da troca de rodas. Os mecânicos estão dando últimos ajustes ali, porque realmente o carro teve problema no toque. Porque ele passou aqui na volta 34, ele passou colado no Boutsen, tomou a linha de ultrapassagem e quando chegou na curva do Lewis, ele tocou por dentro, o Boutsen já estava fechando e os dois carros se tocaram. O Piquet acaba de sair do box. Então volta a pista Nelson Piquet, a sexta posição do Derek Warwick, que perdeu muito tempo e muitas posições e fica numa posição difícil. Nós vamos para 37 voltas no Grande Prêmio de Mônaco, que tem a liderança de Ayrton Senna. O brasileiro Ayrton Senna na ponta, com Jean Alesi em segundo, Berger em terceiro, Patrese em quarto, Thierry Boutsen na quinta posição e Derek Warwick agora com a Lotus número 11 vem em sexto lugar, herdou essa posição do brasileiro Nelson Piquet. Rede Globo, Copa 90, Papa essa Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento, cerveja Brahma Chopp, chocolates Nestlé, o Stop, do seu posto Enso e Homo Duplação. Olha o Berger aí. Você vê, pegou uma carona ali no mergulho do Loves, na curva de entrada do túnel. Você viu o Berger que agora tenta apertar o ritmo, Reginaldo, para se aproximar do Alesi. A diferença era de mais de 4 segundos, cai para menos de 4 segundos. O Berger tenta realmente apertar o ritmo para se aproximar do Alesi. E aí que vem a diferença do acerto do carro do Ayrton Senna e do momento e do maior talento do Senna em relação ao Berger, porque o Senna continua abrindo em relação ao Alesi. Quando o Alesi herdou a segunda posição, o Senna estava 18 segundos à frente dele. Já está 22. E o Berger permanece agora a 5 segundos, quer dizer, de 4 ainda aumentou, ainda subiu para 5 segundos. A desvantagem do Berger em relação ao Alesi agora diminui para 3,9. Eu dizia, vem diminuindo.
ela era de 4, cai para menos de 4, mas o Senna continua fugindo do Alesi e o Berger não consegue essa aproximação. O Galvão, agora a direção de prova da bandeira preta para o Nelson Piquet por ele ter sido empurrado ali no momento em que ele teve que sair da curva do Lewis. Você se lembra, os fiscais tiveram que empurrar ele para trás, ele veio ao boxe, trocou, voltou à pista, mas recebeu bandeira preta. Bom, então está desclassificado da prova Nelson Piquet. Mas aí é uma coisa... Bom, eu não sei, hein? Na minha maneira de ver, é uma coisa meio absurda. Mas as coisas vêm se conduzindo de forma tão absurda. Na Fórmula 1 está aí o Prost, porque ele ficou atravessado na descida do Lewis. Você se lembra, Reginaldo, 1983, o Ricardo Patrese rodou, ficou atravessado ali naquela posição, puxaram para trás, empurraram o carro do Patrese, ele pegou e ganhou a corrida. Foi sua última vitória, antes desta vitória agora, em San Marino, e agora o Piquet desclassificado da prova. Isso sempre merece muita discussão e depende da forma subjetiva como os fiscais de pista analisaram e comunicaram, e fizeram a comunicação. Céu Nakajima já rodou também, está ao contrário da pista dos outros. Lá vai ele voltar. Que beleza o Nakajima, hein? Isso ele sabe fazer. E aliás, isso é uma coisa que impressiona muito, né? Normalmente é o telespectador e todo mundo, é o que existe mais simples no carro de Fórmula 1. Pela potência do motor, pelo desenvolvimento rápido da embreagem, você usa embreagem e acelerador, qualquer movimento que você fizer no volante, o carro gira sobre o eixo. E aí o Nakajima, que depois de rodar, depois de girar sobre o eixo, vai chegando no box, dá a impressão de ter um problema ali na traseira esquerda. Vinha balançando ali a roda, quando ele vinha chegando no box. Tá aí o Nakajima. Senna permanece ali na casa dos 22 segundos de vantagem sobre Jean Alesi, cai para 21,94. Daí o Senna tendo que negociar uma outra ultrapassagem na entrada da Sandevot. Ele passa, faz a ultrapassagem e vai embora. Completa mais uma volta. Completa a volta de número 39. O Jean Alesi ainda não se aproximou para completar esta volta. Senna, Alesi, Berger e Patrese, os 4 primeiros colocados. E aí Nelson Piquet, com o bico no carro, com o bico novo, mas vem para abandonar a prova. É dada a placa ali, porque é um procedimento normal dos mecânicos, é dada a placa de freio para Piquet. Ele, piloto experiente que é, Galvão, que conhece tudo na Fórmula 1, a TV dispara ali o cronômetro, mas o Piquet parando. Não, o que é estranho é que os mecânicos chegaram para perguntar, inclusive o diretor dos mecânicos, o chefe da equipe, perguntar para o Piquet por que ele estava parando. Eu acho que a impressão que deu é que eles não tinham conhecimento da bandeira preta. Bandeira preta que foi comunicada oficialmente a nós e que o Piquet viu, né? Ele recebeu no momento em que ele passou aqui pelos boxes e parou em seguida. Agora é uma pena essa parada do Piquet, porque ele vinha muito bem, já estaria fatalmente agora na 5ª colocação e a 12 segundos do Patrese lutando por um quarto e tentando, quem sabe, chegar a um pódio. Terminando essa corrida, ele seria o único piloto a marcar ponto nas 4 provas do ano, porque ele marcou pontos em Phoenix, no Brasil e em San Marino. Quer dizer, isso, as possibilidades antes do toque no carro do Thierry Boutsen. Porque não em função da bandeira preta, mas no momento da volta, depois que trocou o bico, aí já tinha perdido muitas posições e o trabalho já ficava muito difícil. Aí Senna, na volta de número 40, passa através dos 22 segundos de vantagem sobre Alesi. E a diferença entre Alesi e Berger vai se sustentando na casa de 3 segundos e 7. Isto na volta anterior, vamos ver agora. Aí Ayrton Senna e a McLaren de número 27. Ele passa da metade da prova. 21,616. A vantagem de Senna para Alesi, exatamente depois da volta de número 40. Ele vem se aproximando para completar a volta de número 41. É o brasileiro Ayrton Senna que venceu o Grande Prêmio de Phoenix, nos Estados Unidos, a primeira prova da temporada.
fez terceiro no Grande Prêmio do Brasil, na segunda prova da temporada, e deu apenas 4 voltas no Grande Prêmio de San Marino. Tinha marcado a pole position, estava na ponta já com boa vantagem. E um problema desses assim que acontece uma vez cada 10 anos. Quebrou uma roda e provocou um furo no pneu traseiro direito. Provocou um furo no pneu traseiro direito e quase uma revolução dentro da McLaren, porque criou um espanto muito grande. Uma roda quebrar por um problema de material, com apenas 4 voltas no Grande Prêmio, como foi o caso do Grande Prêmio de San Marino. Senna já completou 41 voltas, o mesmo agora acontecendo com o Jean Alesi. O Berger continua na terceira posição, com o Ricardo Patrese em quarto, com o Thierry Boutsen em quinto, com o Derek Warwick na sexta posição. São os 6 primeiros colocados. Gugelmin e Moreno não conseguiram classificação, não conseguiram estar entre os 26. Uma série de problemas nos carros, na estrutura, na organização das equipes. E Nelson Piquet, exatamente aí o sexto colocado, Derek Warwick. E Nelson Piquet, que vinha fazendo outra vez uma bela prova dentro das limitações do seu equipamento. Vinha chegando à sexta posição, começava a brigar pela quinta, tocou ali na traseira do carro de Thierry Boutsen, perdeu o bico, foi empurrado, parou, trocou o bico, voltou, mas aí recebeu a bandeira preta e foi desclassificado da prova. 41 voltas. Vai caindo um pouco outra vez a diferença de Senna para Alesi. 21,38 agora depois de 41 voltas. Mas Senna já vem para 42. E o Reginaldo confere então agora a diferença com o Patrese parado no box. Patrese, que era o quarto colocado, a quarta posição passa a ser de Thierry Boutsen, com o Warwick na quinta posição. Reginaldo. Você vê aí com o Patrese no boxe, seria mais uma posição do Piquet, porque ele já tinha praticamente ultrapassado o Boutsen. Agora Senna, Alesi e Berger, Boutsen é o quarto colocado, o Warwick o quinto, Mansell o sexto. A diferença do Senna para o Alesi caiu um pouco, porque o Alesi virou 1,25,55, o Senna 1,26 cravado. A diferença é 20,937, uma diferença ainda muito tranquila, e o Senna está fazendo uma corrida muito tranquila. É só agora manter a concentração e levar até o fim. Completamos 1 hora e 1 minuto de prova, uma prova que deve durar em torno de 1h53, no máximo 1h55. Aí você vai vendo Ayrton Senna para completar mais uma volta. No início do século, o adultério se transforma em tragédia. Desejo, com Tarcísio Meira e Vera Fischer. Série brasileira que estreia hoje, depois do Fantástico. Depois do Fantástico, portanto, a estreia de Desejo, com Tarcísio Meira e Vera Fischer. E depois da estreia de Desejo, mais esporte para você. Tem um esporte espetacular, a Fórmula 3 em Mônaco. O domingo da Seleção Brasileira em Gubbio. E o técnico Sebastião Lazzaroni dizendo o que achou do adversário do Brasil. Ele que foi a Estocolmo para assistir a partida da Suécia com a Finlândia. A Suécia, que é o primeiro adversário do Brasil nesta Copa do Mundo, no próximo dia 10. Por falar em seleção, em Copa, amanhã às 3h30 da tarde, nós vamos juntos acompanhar o último amistoso da seleção brasileira antes de sua estreia na Copa. A cidade de Terni, Brasil e a seleção de Úmbria. Seleção da Úmbria, uma região da Itália, reúne cidades como Terni, como Perugia, como Orvieto, como Gubbio, onde o Brasil está concentrado. A seleção brasileira deixa, portanto, o Gubbio, vai a Terni, mais próxima aqui de Roma. E o Brasil faz o seu último amistoso contra a seleção da Úmbria amanhã às 3h30 da tarde. Vamos juntos torcer pelo Brasil e acompanhar, checar a nossa seleção antes de sua estreia. Estaremos a 12 dias da estreia do Brasil na Copa. Senna, Alesi, Berger e Boutsen. Passamos de 1 hora de prova. Galvão. E o Mansell, que está aí na sexta posição, Reginaldo, e já indo para cima do Warwick, que é o quinto colocado. Depois daquele toque, depois da parada, da troca de pneus, vai realmente voando baixo. O Nigel Mansell. É exatamente o que eu queria dizer. Lá vem ele lutando pela quinta posição
contra o Warwick. E é uma luta coisa aí, hein? É uma luta dura. Vem coisa aí. Porque o Mansell o Mansell. E o resto pensa diferente. Daí o Nigel Mansell. Um piloto fantástico, um piloto que tem um show, que tem um domínio do carro, uma habilidade natural que é uma coisa impressionante, mas que continua ano após ano vendo o Campeonato Mundial ficar cada vez mais longe. Porque a forma, olha a ultrapassagem que ele faz, a forma com que ele alterna grandes momentos com bobagens incríveis, é só o Mansell. A frequência dessa alternância é só o Mansell na Fórmula 1. Ele já faz aí a ultrapassagem em cima do Warwick e já vai se aproximar da Williams, que vai pro box. Vai a Williams para o box ali. E lá vem o Mansell. Segura a fera. Aí o Patrese parando de novo. Não era o Thierry Boutsen, que era o quarto colocado, que está com a outra Williams. É a segunda parada de Ricardo Patrese. Faz um sinal ali com a sua mão direita, dando a impressão de que não dá mais, mas ele pelo menos até agora não bateu no cinto. Ou seja, na gíria do automobilismo ele ainda não abandonou o carro. Aí o Mansell voando pelas ruas do Principado. Se ele ainda consegue sustentar a vantagem acima da casa dos 20 segundos sobre a Alesi, vamos com 46 voltas no Grande Prêmio de Mônaco. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Chocolates Nestlé. O Stop. Do seu posto Enso. Omo dupla ação. E cerveja Brahma Chopp. Continua parado ali Ricardo Patrese. Nós vamos com uma carona no carro de Ayrton Senna, o líder da prova. Vamos acompanhar a volta de Senna. Ele vai passando pelo box. Aí acelera, despeja a potência. E o Prost ainda está ali explicando. Problema de bateria, viu? Do Prost, essa informação que chega. Pode. Tá aí o Senna. Vai pela Praça do Cassino. Começa o mergulho para Mirabeau. Contornando a Mirabeau para a direita. Aí a curva do Lance. Contorna a curva do Lance. A última perna para a direita. E vai deixando o Boulevard Princess Grace à esquerda e entrando pelo túnel que passa por baixo do Lance. Aí vem para a chicane do Porto. Entra pela zona do Porto. A curva de Tabac. E o Patrese realmente abandonando a prova. Aí para os Estes da piscina. Dali da sede da Société de Bain-de-Mer, que é a holding que toma conta de todos os negócios do Principado de Mônaco, de onde o príncipe tira todo o seu dinheiro. Cada um que vai lá e gasta qualquer dinheirinho, uma parte é do príncipe. E tá aí o Patrese, dando explicações. Enquanto o Senna vai na subida, passa por trás ali do Hotel de Paris, aí pela frente agora. Deixa o cassino e vai outra vez se aproximando do Lance, do Hotel Lance. Tradicional circuito de Mônaco e mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1 1990. 74% das pessoas que moram em grandes cidades têm problemas de sono. O que dizem os médicos? Quais as novidades no Brasil e no exterior para ajudar as pessoas a dormir bem? Hoje, no Fantástico, e não se esqueça, logo depois do Fantástico, a história real de Ana e Euclides da Cunha. Desejo, série brasileira. Estreando hoje, depois do Fantástico.
Thierry Boutsen está ali exatamente à frente do seu amigo Ayrton Senna. O Boutsen que é o quarto colocado. Quando o Senna conseguir aí uma ultrapassagem em cima de Boutsen, apenas os 3 primeiros estarão na mesma volta. Senna, Alesi e Berger. E se o Alesi chegou a dar uma ameaça, Reginaldo, trazendo a diferença para próximo dos 20 segundos, ela já passa dos 23 segundos e não sei a 30 voltas do final o que acontece com o carro do Alesi. Porque o Berger diminui essa diferença para 2 segundos, pelo menos, ao final da volta de número 47. O Ayrton já completou 48 e na curva na antiga curva da Gare, favorecido pelo sempre cavalheiresco Thierry Boutsen, um gentleman realmente nas pistas, além de ser amigo particular de Ayrton Senna. Aí o Thierry Boutsen que vive um ano muito especial na sua vida. Vem de vitórias na última temporada, vem bem posicionado no campeonato e está aí esperando o seu primeiro filho, né? Sua esposa Patrícia está esperando um filho. O Thierry fica... É só o que ele tem pensado. E tá aí o Senna. A diferença cai muito depois de 48. Era de 2 segundos de Alesi para Berger. Depois de 47 voltas, depois de 48. Ela cai para 1 segundo e 3. O Senna já completa 49 voltas e o Berger vem para cima do Alesi, Reginaldo. O Berger se aproximou bastante, essa diferença de 1.3. Deve diminuir agora, porque você já vê o Berger aparecendo aí na cola do Alesi. E o Alesi não consegue mais aquele rendimento do início da corrida. Vamos nos aproximando da volta de número 50. E olha, Galvão, tem outra briga boa pintando por aí. Olha a carona no carro do Berger se aproximando do Alesi. Vão entrar no cassino e vão iniciar a descida do Mirabeau. Você pode ver como o carro vai se aproximar bastante. Olha aí na freada. E tem outra briga boa aí, que é a do Mansell. Por incrível que pareça, ele vem tirando muita diferença, muito rapidamente, a diferença em relação ao Boutsen. Já está 11 segundos atrás e vai brigar pela 4ª posição. Não tem a menor dúvida. Porque, além do que, ele leva aí uma vantagem de pelo menos 20 voltas de pneu, né? Porque depois que ele tocou no carro do Boutsen, quando parou para trocar o bico, trocou também os pneus. Então tem o carro mais equilibrado a essa altura. Se bem que esse negócio de trocar bico e trocar asa, o carro nunca fica a mesma coisa, né? Mas o Mansell vem andando muito forte, você já pode acompanhar. E o Berger chegou, olha aí. Chegou. Tá aí agora começar a negociar a ultrapassagem. Só passa a ser vantagem para o Senna. 22.2 a vantagem do Senna para o Alesi, já esteve acima nos 23. O Senna já pode começar a administrar essa vantagem, mas se o Berger colocar pressão em cima do Alesi, diminui o tempo de volta, quer dizer, aumenta o tempo de volta, diminui o ritmo da volta de Jean Alesi. E aí o Senna pode começar a abrir mais. Passamos das 50 voltas no Grande Prêmio de Mônaco. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento US-Top. Do seu posto Enso. Omo dupla ação. Cerveja Brahma Chopp. E chocolates Nestlé. Aí você vai vendo o Berger tentando a aproximação definitiva em relação ao Alesi. Vamos ver o Senna que já vai se aproximando para completar a volta de número 51. E o Reginaldo vai dar o tempo, que depois da volta de número 50, Reginaldo, era de 23 segundos e 26 centésimos, ou 266 milésimos. A diferença de Senna para Alesi. Se bem que por aí o Berger ainda não está colocando pressão total, né? Se aproximando mais é que começa a preocupar o Alesi, além de contornar a curva. Essa mudança de marcha atrás de mudança de marcha, freada, aceleração, passa no guarda-reio de um lado do outro, esse suplício que é andar nessa velocidade pelas ruas de Mônaco, ele teria que começar a se preocupar.
com o Berger. Então, depois de 50 voltas, 23,26 a diferença. Agora, depois de 51, o Reginaldo Leme importa. 23 cravados, 23,06, porque o Senna virou 1,26,42, o Alesi 1,26,22, o Berger 1,26,18. É lógico que com essa pressão, o Alesi também passa a andar mais. Andar mais do que pode, né? Aumentou um pouquinho, porque nessa altura, pelo desgaste de pneus e tudo mais, também não dá para andar bem mais do que isso. O que tem o que ele tem de sobra ali é o suficiente para se defender do Berger, porque a pressão é bastante forte. Agora você vê que o Alesi tinha razão quando ele dizia que o motor de 8 cilindros tem melhor tração na saída de curva. Porque o Berger chega muito nas freadas, chega a encostar, e quando sai, principalmente de uma curva lenta, agora, por exemplo, que eles estão passando a piscina, o Alesi sai mais forte. Nos boxes também, você viu na curva da Rascasse, daqui a pouco você vai, olha a freada, olha como o Berger chega. Agora vai para a piscina. Até aí tudo bem que contorna as duas da piscina. Quando sair da piscina, é que o Alesi despacha a potência, olha, ó, e a tração realmente aumenta a diferença. Agora a freada de novo. Então fica difícil a ultrapassagem. Aí o Berger praticamente encostou. E aí que o Reginaldo dizia, na saída da Rascasse, da variante, olha como o Alesi consegue escapulir de novo. As características diferentes de um carro e de outro. Aí Alesi e Berger. Mas vai começar a pressão do Berger em cima do Alesi. Quer dizer, a retomada de velocidade nesse tipo de pista, nesse tipo de curvas lentas e a pista muito travada, em determinados pontos a retomada de velocidade é melhor ali no motor de 8 cilindros, no Ford Cosworth, em relação ao Honda 10 cilindros do carro do Berger. Olha como o Berger usa a pista toda. O Zebra já virou pista faz tempo por Berger. Ele vai que vai para cima do Alesi. Chuck Norris numa arriscada operação de resgate. Braddock 2, o início da missão. Amanhã em tela quente. Outra vez contornando a variante ali no Porto. Na saída do túnel. Vão para a curva do Tabaco. Chegando aos S's da piscina aí. Primeira perna. Puxa para a direita, vem para a esquerda. Agora um pouco de potência. Até a freada forte. A redução de marchas para a Rascasse. Eles vêm para completar mais uma volta. Depois de 52 voltas, caiu para 22,49. A diferença de Senna para Alesi. Começa realmente a administrar esta vantagem. Ayrton Senna. Aí tocando com mais cuidado. Administrando a vantagem que tem. Eles agora partiram para completar 54 voltas. A diferença de Alesi para Berger é absolutamente visual e agora o Berger não consegue se aproximar. E os dois começam literalmente a voar pelas ruas do Principado. Nesses pontos de salto, a roda sai mais ainda, perde mais o contato com o asfalto. Eles têm um traçado um pouco diferente em determinados pontos. E o Alesi parece que vai buscar o caminho onde ele não existe mais. Ele dava a impressão de que o Berger vinha, se não para ultrapassagem, pelo menos para pressionar como o Mansell está pressionando aí o Thierry Boutsen. O Reginaldo dizia algumas voltas atrás que a diferença era de 11 segundos de Thierry Boutsen para Nigel Mansell. E aí o inglês vem voando baixo realmente. Ele já colou, já não há diferença. O Boutsen é o quarto colocado e o Mansell é o quinto. O Thierry Boutsen é o sexto colocado no campeonato, tem 6 pontos. O mesmo número de pontos do Piquet, que já está fora. O Patrese tem 9 pontos e está fora. Quer dizer, o Thierry quer crescer na sua posição no campeonato, até porque o Prost também já está fora da prova. E o Nigel Mansell tem apenas 3 pontos do quarto lugar conquistado no Grande Prêmio do Brasil. Precisa de qualquer maneira de cada ponto que ele conseguir arrancar. Por enquanto ele está marcando só 2 por um quinto lugar. Se ele conseguir marcar 3, aí a briga bonita, Reginaldo, entre Thierry Boutsen e Nigel Mansell. O Mansell usando tudo, passando sobre a zebra. Ele veio diminuindo muito rapidamente. E eu já estava dizendo nessas últimas voltas que ele ia chegar. Agora, ultrapassar realmente fica mais difícil. Ele vai ultrapassar porque tem tempo para isso.
Agora tem que ter calma, porque nessas condições, assim como as condições do Berger e do Alesi, nessas condições é que um piloto comete erro. E é muito difícil, tanto para o Butsen, como para o Mansell, como para o Alesi, como para o Berger. É muito difícil manter a posição, é muito difícil manter o traçado sem cometer erro nenhum. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, Reginaldo. O ritmo do Thierry, ele é muito menor, muito mais lento do que o do Mansell. O Mansell só não passa aí porque nós estamos em Mônaco. E muito mais lento do que o Alesi e o Berger, tá certo? Que vem ali brigando pela segunda posição. Olha como o Alesi chegou rápido. O Mansell está segurando, o Butsen está segurando o Mansell, o Alesi chegou. Como é que o Alesi vai passar aí agora? E aí o Berger vai chegar de uma vez no Alesi. E sorte do Senna que já passou pelo Thierry Butsen. Olha o Mansell, olha o Mansell, vai para a ultrapassagem. Jogou tudo ali na chicane. Jogou tudo na chicane. O que o próprio Reginaldo dizia, sendo um dos poucos pontos de ultrapassagem, mas eu volto a afirmar. Só é ponto de ultrapassagem se o da frente deixar. Porque bastava ao Thierry Butsen, é que ele é um piloto muito limpo, como agora ele abre o caminho ali para o Alesi. Bastava ele estar pela linha de dentro, na saída do túnel, que o Mansell ficava uma semana ali e não ultrapassava. Bastava estar pela linha de dentro. Ele saiu do túnel, ficou pela linha de fora e favoreceu essa freada no carro de Mansell. Então aí já acalmou. Agora, custava ele segurar um pouquinho mais, porque favorecia o Senna fugir à frente, e mais, né? Ia ficar uma briga muito bonita, Mansell, Alesi e Berger, os três colados ali naquela condição, Reginaldo. Isso tem condição de acontecer ainda. Agora o Butsen, isso é muito discutível, né? Se o piloto tem garra, não tem garra, é estilo. O Butsen aí avalia o seguinte, não é que ele tenha mais respeito por um Mansell ou por qualquer outro piloto, mas ele sabe quem é o Mansell. Ele sabe que numa bobeada que no Mansell é muito comum, ele, Butsen, pode perder a chance de fazer pelo menos os 2 pontos que nessa posição agora ele faria. Então, como ele pensa também no campeonato, não está lutando por uma vitória, porque por uma vitória seria diferente, na minha opinião, é acertado o que ele fez. Não, até porque ele, para ganhar uma posição de pódio no Grande Prêmio da Itália em Monza, praticamente jogou o Mansell fora da pista, porque o Mansell teve uma atitude anti-esportiva com ele. O Mansell favoreceu uma ultrapassagem do Prost, isso na última temporada, favoreceu dando sinal com o braço para fora do carro, dizendo, passe por aqui. Favoreceu uma ultrapassagem do Prost, que vinha em primeiro, e depois, com o carro sem condições, com a Ferrari sem condições, sem render, ficou fechando o Thierry Butsen. E o Thierry se encheu de brilho, jogou o carro em cima do Mansell, tocou o Mansell na grama e foi embora para garantir o seu segundo lugar. Você se lembra dessa corrida no último ano, não é, Reginaldo? Claro, agora você vê a briga que já estava sendo anunciada e que agora vai acontecer realmente porque eles se aproximaram, porque o Berger se aproximou definitivamente do Alesi. Então você vai vendo o Mansell, que é o 5º colocado, o 4º colocado. E depois o Alesi aí, que é o 2º, e o Berger, que é o 3º. É que o Mansell está praticamente uma volta atrás. Ele, como 4º colocado, está realmente uma volta atrás de Ayrton Senna, que é o 1º. O Senna já fez volta mais rápida, pegou a pista um pouco mais limpa e já subiu a diferença para 25 segundos, acima dos 25 segundos em relação ao Jean Alesi, que é o 2º colocado. Nós vamos nos aproximando da volta de número 60. A história real de Ana e Euclides da Cunha. Desejo, série brasileira, estreia hoje, depois do Fantástico. Com as emoções do Grande Prêmio de Mônaco, nas ruas do Principado. A 4ª etapa do Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Que traz por enquanto a liderança na prova de Ayrton Senna, com Jean Alesi em 2º, Senna da McLaren em 1º. Jean Alesi, estamos a 20 voltas do final. Jean Alesi da Tyrrell é o 2º, Berger da McLaren é o 3º, Mansell da Ferrari é o 4º, Thierry Butsen da Williams é o 5º colocado. São os 5 primeiros colocados. No campeonato, a liderança é de Ayrton Senna. Depois vem Prost e Berger com 12 pontos, o Senna tem um a mais.
Mas o Prost já parou. E o Berger está aí na terceira posição. O Patrese, que era o quarto colocado com 9 pontos, também já parou. O quinto é o Alesi, tem 7 pontos. Está aí na segunda posição. Depois vem Thierry Boutsen, Nelson Piquet com 6 pontos. O Piquet já parou, foi desclassificado, recebeu bandeira preta. E o Thierry Boutsen vem na quinta posição. O Nannini, que tem 4 pontos no campeonato, não vem bem na prova. O Mansell, que tem 3 pontos no campeonato, está ocupando a quarta posição. Dos que tem pontos ainda, o Modena com 2 pontos já abandonou. E o Nakajima, que tem 1 ponto, está lá para trás. E o Warwick confirmando ali a sua sexta posição. Mansell, Boutsen e o Warwick, quarto, quinto e sexto colocados, estão a uma volta do líder. E aí a briga pela segunda posição permanecendo entre Jean Alesi e Gerhard Berger. Rede Globo, Copa 90, Papa essa Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento do seu posto Enso. Omo dupla ação. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. EU Stop. Aí segue a briga de Alesi com Berger. Exclusivo no Fantástico. O documento reservado do governo sobre as demissões no funcionalismo. Hoje no Fantástico. E você sabe que depois do Fantástico, imperdível, hein? A estreia de Desejo. História real de Ana e Euclides da Cunha. Série brasileira. Estreando hoje depois do Fantástico. Vamos outra vez no carro do Berger. Você viu que a TV geradora continua acreditando o número de voltas para o final, permanecendo nas 78 voltas. Tem a consideração da segunda largada, né, que deram 2 voltas a mais, uma para recolher e outra para uma nova volta de apresentação, Reginaldo. Agora mesmo eles mostraram faltando 20 voltas quando haviam sido completadas 58, mas está errado por regulamento. Teriam que estar faltando 18 e agora 17. Agora 16, porque o Senna completa a 60ª volta, virando 1:25:73. E aí você vê Ayrton Senna no túnel, buscando mais uma ultrapassagem. É um lugar que não dá, não pode nem pensar em passar, né? Tem que passar aí, ó. Sai do túnel, busca a linha da esquerda, faz a ultrapassagem. É mais uma volta que ele coloca em cima do cap. E conseguiu classificar a sua Arrows na 22ª posição para a largada. O mesmo não conseguiu o Michele Alboreto, vejam só. Foi o 27º, não conseguiu se classificar com a outra Arrows. Pode até estar assistindo a corrida de casa. Ele que mora aí no Principado de Mônaco. Mora perto do túnel ali. A mesma rua que leva para o túnel. Aí Senna na subida. Aí em direção à Praça do Cassino. A subida da Saint-Devote. Olha o cassino ali. Aí o Hotel de Paris. Ele passa. Deixa o Café de Paris à esquerda. Desce. Faz a curva do Mirabeau. Aí puxa para a esquerda para começar a do Lourdes. Aí o Senna vai para a direita, pro túnel. Se ele vira para a esquerda, vai para a casa do Alboreto. E para dele próprio Ayrton Senna. Aí vem ele liderando a prova. Sai da variante do Porto. Faz a curva do Tabaco e já chega na piscina. Você vai acompanhando mais uma volta do líder Ayrton Senna. Já passou da volta de número 60. Já vem para completar 61 voltas. Aí uma carona na outra McLaren, no carro do Berger. Mas o que ele passou perto do guarda-reio, ali na última perna para a direita,
na saída da piscina. E não conseguem, Reginaldo, a aproximação em relação ao Alesi. O francesinho vai buscar força em qualquer lugar. Eu falei que ia ser difícil. Ele se aproxima, mas não consegue. Tem aquele problema da tração do motor V8 Ford Cosworth do Alesi. Um carro muito bem equilibrado, um piloto super dotado. É gozado que os pilotos comentavam aqui que o normal aqui em Mônaco é o piloto para fazer uma volta boa no treino de classificação, passar a um palmo de alguns pontos aí do guarda-rei, alguns pontos mais delicados. E que o Alesi passava um dedo. E realmente isso dá bem um retrato do que o Alesi, de quanto ele é arrojado, da coragem, da habilidade, do talento que ele tem. Agora é um piloto que parece sempre arriscar muito. Lembra muito aquele bom dia do início da carreira do Villeneuve. Não é bem verdade, porque o Villeneuve nunca mudou. O Villeneuve foi sempre um só. Foi sempre o Villeneuve. E o Alesi tem essa característica. Agora tá aí, ó. Olha como a distância já é bem maior. O Berger saindo da chicane quando sai do túnel e não consegue se aproximar. Senna completou 62, vem para a 63ª volta agora. Cruzou a linha de chegada, 1:26.668. A diferença ali sendo administrada na casa dos 24, 25 segundos. Vamos ver agora quanto vai ser a volta do Alesi e quanto vai ser a do Berger. Alesi cruzou agora. 1:25.65, diminuiu bem a diferença para 22.55. O Berger virou 1:26.43. E eles completaram agora a volta de número... É a volta de número 63. Repito a diferença, 22 segundos e 55 centésimos do Senna para o Alesi. São 63 voltas completadas. Está aí o Berger tentando essa aproximação com o Alesi. As pessoas sempre perguntam quem é melhor, esse é melhor que aquele, como é que é? A gente costuma dizer que nenhum piloto que chega à Fórmula 1 pode ser um mau piloto. Então a Fórmula 1, ela acaba se dividindo entre os bons pilotos, os muito bons, os excepcionais e os fenômenos, daqueles fora de série. E aí tem Ayrton Senna, e aí tem Nelson Piquet, e aí tem Alain Prost, e tem um aprendiz dessa condição, ou pelo menos tinha em anos anteriores, o Gerhard Berger. E eu acho que ele vai continuar nessa condição de aprendiz, Reginaldo. Ele não estudou o suficiente para passar nesse vestibular, não. É estranho, não é, a gente dizer isso. Eu concordo plenamente com você, essa é a minha opinião. Olha o Mâncio está fora já. Não, está saindo do box, não, está fora. Vai parar o Mâncio, passou pelo box, problema que não deve, a Ferrari não vai continuar. Mas é difícil dizer isso de um piloto, mas a minha opinião é a mesma. É difícil por quê? Porque de uma hora para outra ele contraria você, aí sai ganhando corrida e começa a disputar um título mundial. Mas na minha opinião, o Berger nunca vai chegar a isso. Vai ser sempre um piloto muito rápido de treino, um piloto que disputa pole position até com Ayrton Senna, mas que não vai, inclusive, ameaçar o Ayrton nessa posição de piloto da melhor equipe do mundo lutando por um título mundial. Eu acho que o Senna está sozinho nessa luta pelo título mundial, exatamente pelo companheiro que ele tem esse ano. Também penso assim do Gerhard Berger. E vai Ayrton Senna, aí na ponta. Vai com mais de 22 segundos de vantagem para Alesi, que é o segundo colocado, e você viu o Mansell abandonando, perdendo a 4ª posição. Aí equivale aquele raciocínio do Thierry Boutsen. Pra que eu vou arriscar com esse maluco desse inglês aqui? Deixa eu ficar na minha. Quem sabe ele apronta alguma aí na frente. Pode até ser que não tenha aprontado nada, mas pode até ser que tenha abusado outra vez do peso do pé direito, da potência despejada ali no motor da sua Ferrari, o motor Ferrari que não vem mostrando ser confiante, não vem mostrando ser de confiança, pelo menos nessas primeiras provas. Mansell para, como o Prost já tinha parado, abandona a prova. Thierry Boutsen vai para a 4ª posição, com Derek Warwick assumindo a 5ª posição. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Omo Duplação. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé.
o Stop. E do seu posto Enzo. Aí você viu a imagem do buscar o Ayrton Senna. A câmera que é colocada lá em cima, no castelo, na parte velha da cidade. Lá onde está o castelo, ela vai buscar lá na saída do túnel e trouxe Ayrton Senna. Outro trabalho da câmera que vai buscar Senna agora. Ali na parte baixa do porto, ele vai contornando a Rascasse e vem para completar mais uma volta. Vem Senna para completar mais uma volta. Passando Ayrton Senna. Não se aproximaram ainda Jean Alesi, que é o segundo colocado, e Gerhard Berger, que é o terceiro. É mais uma prova importantíssima neste campeonato. Campeonato que vem sendo disputado ponto a ponto. Nas 3 primeiras provas foram 3 vencedores de 3 equipes diferentes. Há muitos anos isso não acontece. Ayrton Senna venceu com McLaren em Phoenix na abertura. Alain Prost venceu com Ferrari no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos na segunda etapa. E Ricardo Patrese venceu com Williams no Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola na terceira prova do campeonato. E aí, no Grande Prêmio de Mônaco, vem dando Ayrton Senna. Ele conquistou a pole position. E já por 65 voltas vem na frente no Grande Prêmio de Mônaco. Vai saindo do túnel. E Nigel Mansell vai voltando a pé. Agradece os aplausos a ele ali, com a sua postura meio estranha, meio corcunda assim, pescoço projetado à frente. É uma figura sempre estranha do Mansell, mas de um talento fora do normal. Andar rápido como ele é difícil. Aqui não tem constância. Aí Senna. Lá vem ele para completar mais uma volta. Recebe a placa da McLaren, a primeira ali. Recebeu a placa. Recebeu a sua posição. A sua vantagem em relação a Jean Alesi e o número de voltas para o final. Tudo isso traduzido agora na informação do Reginaldo Leme com o computador à sua frente. Exatamente, ele completou 67 voltas. O gozado aqui do Monte Carlo, outra dificuldade é exatamente essa dos mecânicos, de mostrar a placa para os pilotos, porque eles dão o caso do Senna, que a equipe McLaren está ali no comecinho dos boxes, mas tem outras equipes que, se colocar a placa muito para frente, vai levar cabeça, capacete de piloto ali. E tem outra que é para a rapidez com que o mecânico tem que identificar qual é o piloto da mesma equipe que está vindo, para não mostrar a placa errada de um para outro. Agora, sobre a parada do Nigel Mansell que você viu voltando ali para os boxes, sendo aplaudido pelo torcedor da Ferrari, que o que não falta em Mônaco é torcedor da Ferrari, eu ia arriscar no momento em que ele passou lentamente, eu ia falar que era caixa de mudanças, ou seja, a caixa de câmbio, porque esse era o grande temor da Ferrari, numa pista como o Monte Carlo, aquele câmbio automático da Ferrari. Mas quando ele passou devagar, sem fumaça de motor, sem nada, eu pensei nisso e agora vem a confirmação. Realmente, o que quebrou foi a caixa de câmbio. Aí, portanto, a informação de Reginaldo Leme quando Ayrton Senna completa mais uma volta. Recebe outra vez a placa. Você fala da placa aí, Reginaldo? O mecânico não pode colocar muito ali para dentro. Aí o piloto também passa tão rápido ali. E ele vê a placa se der sorte. Quer dizer, a posição da McLaren não, a primeira posição no box. Então o Senna sabe aí que a posição é ali. Você vê aí a tensão e dá para ver através da viseira ali os olhos de Ayrton Senna. Nós vamos a 10 voltas do final. Mas fora ali a posição da McLaren, se o piloto começar a prestar muita atenção naquele guarda-reio à direita, se preocupar em ler a placa, ele vai passar reto, vai errar o caminho, vai sair na estação ferroviária e vai esquecer de subir ali na Sandevoort e pode até ir embora. Porque é tudo muito rápido, muito estreito. É aquilo que se diz, né? Você tem que conversar com qualquer pessoa que acompanha a Fórmula 1, qualquer piloto, qualquer técnico, qualquer engenheiro, qualquer jornalista que acompanha há muitos anos. Qualquer um deles vai dizer, olha aí o Warwick atravessado. Olha o Warwick atravessado. Ele vai tentar virar exatamente, eu estava dizendo, o Senna tinha que passar ali, porque ele vinha dos S's da piscina. Já ia ficar difícil onde o Warwick estava. Aí o Warwick foi mais para frente, que é para crescer na frente do carro do Ayrton Senna. E ele conseguiu passar, olha só, o Alesi. Aí o Berger.
Olha onde foi parar o Warwick. Ele ainda trouxe para dentro um pouquinho, né? Mas ali onde os carros vêm tangenciar ali. Que coisa. É só em Mônaco que pode acontecer uma coisa dessa. E agora? Como é que faz? Tem que retirar o carro. Você tem um replay. No susto. Imagina o batimento cardíaco do Senna onde é que foi parar. E ver aquela coisa amarela ali parada, atravessada na pista. E vai ter que ser tirado fora ali o carro do Ayrton Senna. Eu dizia, então, se conversar com qualquer pessoa ligada à Fórmula 1, vai dizer, não existe nada mais absurdo do que a alta tecnologia, a velocidade, o que esses carros são capazes de colocar esses carros nesse tipo de rua. Andar aí espremido, no meio dos prédios, passando perto de navio, perto da água, passando no túnel, não enxergando nada quando pega o sol do outro lado, daí o carro do Warwick sendo retirado. Agora, pergunte a qualquer pessoa na Fórmula 1 se passa na cabeça de alguém a Fórmula 1 sem Mônaco. Quer dizer, é uma coisa que não existe. O Senna passa e dá uma bronca terrível ali na fiscalização ali do lado. Reginaldo. Você viu ele exigindo que os bandeiras tivessem acenado com mais insistentemente a bandeira, porque o carro estava tomando quase a pista toda. E foi aquele toquezinho que o Warwick deu para frente que aliviou um pouco e que abriu um caminho um pouco maior no traçado normal do piloto ao sair da curva da piscina, que o Senna teve tempo para desviar. Agora vocês viram ali levantando o carro do Warwick para colocar para fora. Ele inicialmente não estava querendo sair, não, porque ele estava querendo mais é que empurrasse para ver se ele, de qualquer forma, conseguisse segurar a quinta posição que ele ocupava. Agora, se ele não sai do carro, eles levantam o carro com ele tudo. O guincho ali funciona muito bem e já tirou fora. Aí você vai vendo Ayrton Senna em mais uma volta. A média de velocidade, uma boa média de velocidade em Monte Carlo, 140 km por hora. Ainda assim, 140 é coisa para ninguém botar defeito. Porque tem curva feita de primeira velocidade, tem curva feita em marcha bem reduzida. Para se chegar à velocidade de 240, se chega próximo aos 300 km por hora naquela freada de saída do túnel. Quando se sai do escuro para o sol, em descida, para fazer uma redução para entrar numa chicane ali à frente. É um grande desafio para a Fórmula 1 e para todos os pilotos. Galvão, você sabe que a Fórmula 1 mudou muito, evidentemente, nesses últimos 20 anos. E com isso, com a evolução dos carros, motores e tudo mais, pneu principalmente, também os autódromos ou mesmo os circuitos de rua foram acompanhando essa evolução. O túnel de Monte Carlo mudou muito, recebeu uma iluminação hoje ultramoderna, que possibilita clarear um pouco ali dentro e não causar ao piloto exatamente aquele contraste enorme de quando quem vem de fora para entrar no túnel. Mas dizia o Jack Stewart na década de 70, veja só que coisa curiosa, que ele treinava, ele praticava isso durante os treinos e executava durante a corrida. Se não tivesse em disputa de posição nenhuma, momentos antes, segundos antes dele entrar no túnel, ele fechava os olhos. Que é para quando, segundos, fração de segundo, ele fechava os olhos, o carro em linha reta, e quando entrasse no túnel, ele abria, já estava mais acostumado com a escuridão do túnel. Você vê o que é Monte Carlo e assim mesmo, um grande prêmio que sobreviveu todos esses anos a todos esses problemas. Hoje a pista é infinitamente mais segura do que já foi. Havia aqui nessa saída, onde os carros vão passar daqui a pouco, havia montes de feno e algumas barreiras de concreto que separavam o mar. E não havia aquela chicane, quer dizer, já teve muito piloto que caiu no mar. Tanto que hoje tem ali, faz parte do sistema de segurança, uma grande equipe de homens rãs que ficam ali de prontidão, no caso de algum carro realmente cair, se bem que hoje é muito difícil cair, porque o guarda-reio que está ali é super resistente, a pista foi mais recuada, a chicane diminuiu a velocidade, enfim, tudo isso. Mas Mônaco é Mônaco e vai ser Mônaco por muito tempo ainda. Você falava de quem caiu no mar, etc., e houve quem deixasse a vida por ali, como o Lorenzo Bandini, um grande ídolo italiano, já na Fórmula 1 recente. Mas Mônaco é Mônaco. E os carrinhos têm que voar aí mesmo. É sempre um grande barato
o Grande Prêmio de Mônaco. Senna é o primeiro, Alesi o segundo, Berger é o terceiro. São os 3 primeiros colocados. Thierry Boutsen é o quarto. O Warwick já perdeu a 5ª posição. Aí você acompanha mais uma briga. Reginaldo Leme informando. Em que volta estamos? Quantas voltas do final? Os 6 primeiros colocados e a vantagem de Senna para Jean Alesi. Bom, o Senna está administrando a sua vantagem, mas diminuiu bastante. O Senna cruzou pela volta número 72, virando 1:26:46, o Alesi virando 1:26:30, e a diferença está em 13,45. Trata-se de uma administração do Senna, mas de qualquer forma o Alesi apertou bastante porque o Berger continua pressionando ele. Então Senna primeiro, Alesi segundo, Berger terceiro, a 6 décimos de Alesi. Boutsen é o quarto, Cafe o quinto e Gregor Wojtek o sexto colocado. Aí, portanto, os 6 primeiros e o Gregor Wojtek. Esse que você vê aí, com essa Onyx de número 35. E como ele marca pontos, a briga é muito intensa pela 6ª posição. E olha só, o Berger. Agora não há mais diferença não, hein? Agora não há mais nenhuma diferença entre Alesi e Berger. O Berger chegou até a ameaçar ali na subida da Sainte-Devote a ultrapassagem. Chegou definitivamente. O Senna vai administrando a vantagem nas voltas finais, cai aí para 12 segundos, mas isso dentro dessa administração de Ayrton Senna. Ele vai segurando, dirigindo com mais cautela, os pneus mais gastos, evidentemente, e o risco maior fica para ser assumido aí por Alesi e por Berger. O Berger tenta de todas as formas esta aproximação. Você via lá a luta que valia a 6ª posição, envolvendo o Gregor Wojtek e o Bernard, mas essa briga aí vale a 2ª posição, vale uma diferença de pontuação. Por enquanto o Alesi está marcando 6 pontos e o Berger marcando 4 pontos, a 5 voltas do final. O Senna já completou mais uma volta. E o Berger tem 12 pontos no campeonato, enquanto o Alesi tem 7 pontos. Terminando assim, o Alesi iria para 13 pontos e o Berger para 16, diminuiria a diferença entre os dois. Mas Senna poderia pular a 22 pontos, abrindo uma boa vantagem no campeonato. Quer dizer, o Alesi a essa altura corre também pelo próprio Senna. Vale a sua própria torcida pelo Alesi, porque o Alesi tem 7 pontos apenas no campeonato e o Berger tem 12. Estava apenas 1 ponto de diferença do Senna. E o outro que tinha 12 pontos e permanece com 12 pontos é exatamente Alain Prost, que já abandonou a prova com problemas de sua Ferrari. Senna vai à frente, Alesi vai em segundo e corre também pelo brasileiro Ayrton Senna, sustentando o Berger nessa 3ª posição. O Thierry Boutsen quarto, pode somar mais 3 pontos. E aquele Thierry Boutsen de sempre. Somando mais 3 pontos, ele que tem 6 vai para 9, já se igualando a Ricardo Patrese, seu companheiro de equipe, apesar da vitória de Patrese no último Grande Prêmio. Já poderia alcançar a 4ª, a 5ª posição do campeonato, o Thierry Boutsen. Vamos para as voltas finais, para as emoções finais do Grande Prêmio de Mônaco. Sempre um grande prêmio de grandes emoções. Olha o Berger. Ali não tem nenhuma condição dele passar. Ele mudou o traçado, que é para sair um pouco do campo de visão do retrovisor do Alesi, para dar um pouco de trabalho, para tentar tirar a concentração do Alesi, para tentar preocupar um pouco o piloto francês. Reginaldo, quero a diferença entre Senna e os dois que vem aí. O Senna não está virando bem. Ele virou 1:28,4 a volta passada, agora 1:27 cravado. O Alesi 1:26,7, a diferença está em 10 segundos, 10,7. É aquilo que a gente dizia do Senna administrando. A diferença cai para 10,7 a poucas voltas do final. Quer dizer, o Alesi teria que tirar aí 3 segundos por volta e ainda tentar uma ultrapassagem. É para tudo ficar sob controle. E ainda aparece ali o carro de Cafe, 5º colocado, à frente de Alesi e de Berger. Tem volta atrás o Cafe. O Alesi chega, o Cafe olhou. Se o Cafe não abrir agora para o Alesi, o Berger vai se aproximar de uma vez.
Ele já tinha perdido um pouco de contato. Aí vem pro S da piscina. Não há possibilidade da ultrapassagem aí de Alesi em cima de Cafe. E pode se complicar ainda mais se ele não tentar agora antes da rascar. Se contornar, rascar, sair atrás, aí o Berger chega de uma vez. Aí o Berger chega para encostar. A bandeira azul dada para o Cafe. Agora o Berger vai na cola para cima do Alesi. Ele tem que abrir na Sandevoto para fazer a ultrapassagem. Puxou, passou, veio o Berger junto. Vamos para as voltas finais e muita emoção em Mônaco. Senna é o primeiro. Alesi é o segundo. O terceiro colocado é Berger. 2 voltas para o final, menos de 2, porque Senna já passou a mais de 10 segundos por aí. Já vai mergulhando ali no Lambs. Ali pela altura do Lambs para o túnel. Enquanto eles vão chegando no Mirabeau. Aí o Senna aparecendo ali. Não é tão grande a diferença. Aliás, nunca foi tão pequena. Alesi se aprontando para entrar no túnel. Vem trazendo com ele Berger. O Senna já não aparece ali no túnel. Alesi e Berger. Olha o Senna. Na saída do túnel. Contornando a chicane. Dando a impressão de que passa mais lento realmente. Aí vai Senna acelerando a sua McLaren de número 27. Vai saindo da tabaca. Vem vindo para o S da piscina. Aí Ayrton Senna. Repare que ele não usa a zebra. Não passa na zebra. Contorna com todo cuidado. Ayrton Senna. Ele vem com cuidado. Vem na ponta dos dedos enquanto vem rasgando do jeito que dá o Alesi ali atrás. Contorna a rascasse. Aí vem Senna. Vai apontar na reta de novo. Recebe a placa. Olha o Alesi. Olha o Berger. Eles estão próximos. Ayrton Senna. Vai para a subida do Cassino. O final emocionante do Grande Prêmio de Mônaco. Vai para a última volta Ayrton Senna. Mas se aproxima de forma perigosíssima. Alesi traz com ele Berger. Aí Senna. Se ele olhar no retrovisor, se estiver só poupando, se estiver só administrando, ele vê no retrovisor, dá um pouquinho de gás, aperta um pouco mais o da direita e vai. Mas se o problema é sério, a coisa se complica. Aí Senna vem descendo no Lambs. Alesi se aproximando. Meia volta para o final. Senna puxa para a direita. Vai aparecer o Alesi. Aparece Alesi. Aí vem Senna, vem pelo túnel, tome potência no motor Honda da McLaren. São as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. Ayrton Senna, o vencedor em Mônaco, em 1987. Ayrton Senna, o vencedor em Mônaco, em 1989. Vem para tentar vencer mais uma vez. Vem para vencer em 1990. Ele que venceu a primeira etapa em Phoenix. Senna no S da piscina, do jeito que ele gosta. Aí vai Senna, Alesi vem chegando. Ele vai vendo o carro de Senna. Vai imaginando que alguma coisa ainda possa acontecer para ele. Falta só rascar-se. Aí Senna, na ponta dos dedos. Senna, Alesi, para a segunda perna da rascar-se. Berger balança, dá a impressão de não ter combustível. Jacques se apronta. Ayrton Brasil! De ponta a ponta, vence em Mônaco. Alesi em segundo, Berger em terceiro. Ayrton Senna, 78 voltas de ponta a ponta. Ele vibra muito. É a sua terceira vitória em 4 anos em Mônaco. E ele perdeu no ano que foi campeão do mundo. Uma corrida ganha a 10 voltas do final. Quando tinha 50 segundos de vantagem. Não fosse aquela escapada, e Senna se igualaria a Graham Hill com 4 vitórias consecutivas. Graham Hill que entrou para a história como o Mr. Mônaco. Ayrton Senna, de ponta a ponta, assume a liderança, não, confirma a liderança. Vai a 22 pontos no campeonato. A festa para Ayrton Senna. Mais uma vitória de Senna na Fórmula 1. Ele em primeiro, com Alesi em segundo, repetindo em Phoenix, e Berger em terceiro. Senna vai a 22 pontos contra 16 pontos de Berger, 13 pontos de Alesi, e o Prost já cai para a 4ª posição no campeonato com apenas 12 pontos. Faça a festa, Senna, ela é toda sua em Mônaco.